Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje eu vou comentar a minha experiência lendo pela primeira vez O Senhor dos Anéis, o primeiro livro, A Sociedade do Anel. É o primeiro livro da trilogia, são 3. E eu não sou um completo leigo em Senhor dos Anéis, mas eu tô bem longe de ser um grande iniciado nessa cultura que o Tolkien começou. Na verdade, o gênero de fantasia é muito anterior ao Tolkien. Você pode pegar livros épicos como a Ilíada e a Odisseia da Grécia Antiga, que são fantasias também, são épicos de fantasia. Você tem um pouco antes do Tolkien, ali no final dos anos de 1920, começo dos anos 1930, você tinha o Robert Howard com a fantasia dos livros do Conan, o Bárbaro, também. É o mesmo, um estilo bem parecido. Mas o Tolkien, com os livros dele do universo da Terra-média, ele teve sim a sua grande importância. E eu nunca fui um estudioso de Tolkien, eu não me aprofundei na vida e na obra do autor. Eu só tô aqui para contar realmente a minha experiência de como um quase leigo lendo pela primeira vez o livro. Eu digo quase leigo e não leigo por completo, porque eu já assisti os filmes e eu já li o livro do Hobbit. Eu já posso adiantando que o livro do Hobbit eu gostei muito. O livro do Hobbit, eu diria até que eu gostei mais do que o livro do Senhor dos Anéis, pelo simples motivo de que o Hobbit é um livro muito mais direto ao ponto, diferente dos filmes do Hobbit, que fizeram 3, o que não tem o menor sentido. Já o Senhor dos Anéis faz todo sentido serem 3 filmes, porque são 3 livros. Aliás, se quisessem, poderiam até ter feito 4 filmes ao invés de 3, já que O Senhor dos Anéis são 3 livros, mas 3 livros parrudos, até grandinhos. Eu tenho aqui a edição da editora HarperCollins Brasil, que lançou em capa dura, com extras, uma tradução muito boa. A edição deles de fato é muito bonita, mas, sinceramente, eu não ligo muito para esse negócio de papel, capa, papel, extras. Não, para mim o que importa é o conteúdo mesmo. E esse primeiro livro, diferente do Hobbit, esse primeiro livro do Senhor dos Anéis, ele tem muito mais texto. Ele descreve muito mais as coisas. Os primeiros capítulos são só sobre a festa de aniversário do Bilbo. O Bilbo, que é o Bilbo Bolseiro, que é o Hobbit protagonista do livro O Hobbit. O Hobbit se passa antes do Senhor dos Anéis, uns 60 anos antes disso. E no livro O Senhor dos Anéis, o Bilbo já tá velho, já tá mais idoso, já tá com mais de 100 anos. Essa edição aqui, eu não sei se nas outras edições tem, mas nessa daqui tem extras bem interessantes, como por exemplo as músicas. O livro tem várias canções e eu adoro as músicas, tá? Eu gosto das músicas. Quando tem as músicas nos filmes, em algum dos filmes, eu não pulo. Tá? Tem gente que pula as músicas quando vai ler. Tem gente que pula as músicas em filmes. Eu não pulo, eu leio tudo. E essa edição aqui tem algumas notas de tradução,
tem tem as canções em inglês como um anexo. Eu acho bem legal isso. Eu gosto das músicas. Eu acho as músicas muito bonitas. E eu acho que elas complementam bem todo esse universo. O livro é dividido em capítulos, e como eu falei, os primeiros são da festa de aniversário do Bilbo. E o Tolkien, assim, ele descreve, mas ele descreve tudo que acontece nessa festa, desde os preparativos até o Bilbo revelar que ele tem o anel, um anel pro Gandalf, né? E assim, é um livro que o começo dele eu achei um pouco difícil. Porque é só o Bilbo falando dessa festa. A partir do momento que o Gandalf descobre que o anel que o Bilbo tem é um anel, aquele um anel que pertence ao Sauron, o mal encarnado da Terra-média, aí a coisa começa a ficar mais interessante, na minha opinião. Eu gosto uma coisa que os filmes cortaram, mas que eu gostei, eu achei que eu não ia gostar, mas eu gostei, é a participação do personagem Tom Bombadil. Eu gostei do personagem nos livros, eu não achei ele ruim não, mas também não acho ruim o filme ter cortado. O filme ficou ruim por causa disso? De jeito nenhum. O nome disso é adaptação. Uma coisa que algumas pessoas aqui no Brasil não sabem o que significa. Mas o personagem, eu não achei ele chato, eu não achei ruim o livro. O livro, na minha opinião, quando você supera os primeiros capítulos do Bilbo e daquela festa de aniversário dele, fica muito melhor. Fica muito melhor. E nesse primeiro livro, os protagonistas são os hobbits, né? O Frodo, sobrinho do Bilbo, né? Que vai se tornar aí o portador do anel. Ele vai levar o anel do Sauron, aquele anel dourado, né? Famoso aí pelos filmes. Ele vai ser o encarregado de levar até onde o anel pode ser destruído, que é aquele vulcão desgraçado, aquela montanha maldita onde o anel foi forjado. Destruindo o anel, o que resta do poder do Sauron e da influência dele também será destruído. E aqui nós vemos, o primeiro filme é bem fiel, mas é bem fiel ao livro, muito fiel. Mas nem por isso eu descartaria a leitura do livro, porque o livro tem o seu charme. Eu não sou muito fã dessas histórias em que o vilão é 100% malvado e os heróis são super puros e brancos e lindos e reluzentes. Eu não gosto muito disso, mas é um livro que já tem aí quase um século, o livro do Senhor dos Anéis, já tem muito tempo. Já vai fazer aí, não quase um século, mas já tem aí bastante tempo, várias décadas. Então eu meio que já esperava por isso, né, essa ideia de luz contra sombra. Isso é uma coisa bem constante assim na cultura ocidental, né? Hoje vem mudando um pouco, mas já foi muito mais preto no branco ao invés de camadas de cinza, né? Não, aqui você tem os heróis contra o mal supremo e assim é uma coisa assim que parece até um pouco datada hoje em dia, e eu não discordo de quem acha isso. Mas para aquela época até fazia sentido. E o Tolkien, ele escreve bem. A narrativa dele é boa, pelo menos na maior parte, quando ele não começa a descrever demais alguns personagens, algumas paisagens. Para mim, o que
o que eu mais admiro assim de ponto positivo na obra no livro do Senhor dos Anéis é a mensagem ambientalista. Né? Você vê os vilões da história, né? As criaturas do mal, as criaturas das trevas, os orcs, destruindo as florestas. Então você vê como se a magia do bem vinda da natureza estivesse sendo destruída, estivesse sendo corrompida pela magia do mal, que destrói para construir, para fazer forja, para criar armas de guerra, esse tipo de coisa. Então, essa mensagem pró-meio ambiente para mim é o maior ponto positivo assim no que diz respeito à obra do Tolkien. Eu falei também que eu gosto muito das canções, eu acho as músicas muito bonitas. Todo esse universo que o Tolkien criou eu acho bastante rico. Né? Como eu falei, eu não sou muito fã de o lado mal ser 100% mal e precisa ser completamente erradicado. Eu não sou muito fã dessa ideia de tudo ser preto no branco, só luz e sombra. Outra coisa que eu também não sou muito fã, e eu acho que o filme até fez melhor, é a questão de participações femininas. No livro, é tudo Clube do Bolinha. No livro do Tolkien é tudo Clube do Bolinha. As personagens femininas praticamente não servem para nada, com exceção da Galadriel. A Galadriel eu acho que talvez seja a personagem feminina com mais destaque aqui nesse primeiro livro. E mesmo assim, nossa, a parte em que tem um trecho em que ela está se despedindo e, minha nossa, parece que não vai acabar nunca aquele capítulo. Porque ela fala, e o Tolkien descreve cada item do cenário. Minha nossa, sério, parecia que aquele capítulo não ia acabar nunca. Mas enfim, tirando essas partes que eu acho que são um pouco arrastadas, a maior parte do livro eu gostei bastante. Eu não sei se eu recomendaria para alguém, tanto jovem ou quanto adulto, que está começando a adquirir o hábito de leitura, porque leitura é igual à academia. Você não começa levantando 200 quilos, você começa mais devagar, você começa levantando um peso baixo, uma coisa mais leve. Você começa lendo uns livrinhos menores, mais fininhos, mais simples. Aí depois você vai adquirindo peso, levantando mais peso, né? Lendo umas dorgas mais pesadas. Para quem já tem um hábito um pouco maior de leitura, já leu alguns livros, já está mais confortável com textos um pouco mais longos, que não são só imagens, aí sim, aí eu recomendo. Aí eu acho que já dá para encarar pelo menos o primeiro livro. E mesmo que os primeiros capítulos possam demorar um pouquinho para aqueles personagens mais famosos aparecer, eu acho que vale a pena ir insistindo. E também você não precisa ler um capítulo inteiro numa manhã. Não, você pode começa lendo 3 a 5 páginas, depois vai aumentando progressivamente, claro. E dos personagens do primeiro livro, cara, desse primeiro livro, eu gostei muito do Aragorn. Eu acho que o Aragorn, talvez do livro, talvez seja até mais interessante que o dos filmes. O Gandalf eu já acho o contrário. O Gandalf dos filmes, até porque ele é interpretado pelo Ian McKellen, que é um puta de um ator. O Gandalf dos filmes eu já acho mais legal. O Frodo e o Sam, que são os dois hobbits principais,
eles eu não sou muito fã nem nas adaptações e nem no livro. Eu gosto mais de ler personagens que são mais aventureiros, tipo Aragorn, tipo Gandalf. O Gimli, o anão, é ótimo, eu adoro o Gimli e o Legolas. O livro não tem muitas imagens, como eu falei. É um livro que ele é basicamente só texto, então eu recomendo principalmente para alguém que já tá adquirindo um hábito de leitura um pouquinho maior. Enfim, essas foram as minhas impressões. O primeiro livro fecha de uma maneira muito parecida com o filme, e eu já estou lendo o segundo livro. E já vou adiantando, o segundo livro, na minha opinião, ele começa muito melhor que o primeiro, porque você já está inserido na jornada, né? Na jornada para derrubar as forças de Sauron e destruir um anel. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir, um forte abraço e até mais.